Olá, queridos, tudo bem? Bom, hoje nós chegamos ao sexto vídeo da série de mensagens 7 formas de adorar a Deus em todos os momentos, todos os dias. E o tema de hoje é orando em todo tempo. O texto base ele se encontra lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, que diz assim: Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Nós vivemos dias intensos, onde a ansiedade, onde incertezas e pressões parecem ser as nossas companheiras constantes. E nesse cenário, o apóstolo Paulo ele nos dá uma orientação poderosa. Não andem ansiosos por coisa alguma. E a gente para pensar, como que isso é possível? E a resposta vem logo a seguir. Em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Orar em todo tempo não significa estar de joelhos 24 horas por dia, mas viver em constante comunhão com Deus, tornando-o parte de cada momento, seja no nosso trabalho, seja no trânsito, seja nas alegrias, ou seja nos desafios. E eu quero tratar nesse dia de alguns temas com vocês, e o primeiro tema que eu quero trazer nesse dia é que a ansiedade é um desafio diário. A vida moderna nos bombardeia com pressões, incertezas e cobranças. Há momentos que o nosso desejo é jogar tudo pro alto, extravasar de alguma maneira. Mas o apóstolo Paulo ele nos exorta a não andarmos ansiosos por coisa alguma. Em outras palavras, Paulo está nos desafiando a depositarmos nossa total confiança em Deus, pois somente Ele é capaz de aliviar os fardos que nós carregamos. Não há outro jeito, não há outro método que é capaz de tirar os fardos que nós carregamos, a não ser quando nós oramos e depositamos toda a nossa confiança e esperança em Deus. Aí o segundo ponto é uma resposta bíblica, que é a oração contínua. A resposta que encontramos na Bíblia está na oração constante. Orar em todo tempo significa viver e estar em constante conexão com Deus, incluindo em todas as áreas da nossa vida, não apenas nos momentos de crise. E o nosso maior problema, e é um grande desafio pra gente, é que nós geralmente queremos colocar Deus, ou lembramos de Deus só nos dias ruins. Só quando as coisas parecem que não tem solução, só quando as coisas parecem estar em conflito, estar em desacordo, aí que nós lembramos de Deus. Mas nós somos desafiados a viver com Ele a todo momento, seja nos dias bons ou seja nos dias maus. E o terceiro ponto são as 3 dimensões da oração. Paulo nos ensina que a oração, primeiro, ela deve ser constante, ou seja, em todas as circunstâncias, em todo o tempo, seja nos dias bons ou seja nos dias ruins. A segunda dimensão da oração é que ela seja com súplicas, ou seja, expressando as nossas necessidades e fragilidades para Deus. E o terceiro ponto é que a nossa oração ela seja grata, com ações de graças, lembrando que sempre da fidelidade de Deus e da provisão. E muitas vezes, mediante a problemas, nós ficamos tão cegos que a gente não consegue ser grato a Deus porque aquilo de ruim está acontecendo na nossa vida. A gente acha que Deus está nos punindo, acha que Deus está nos condenando por alguma coisa, mas nós precisamos ser gratos em todo momento. E até mesmo buscar entender em Deus o que aquela situação difícil ela quer trazer pra gente. E o quarto ponto, ele vem falar sobre o poder transformador da oração. A oração não é apenas um canal de comunicação com Deus. É também um meio pelo qual nós somos transformados à medida que nós nos rendemos à sua presença. Muitas das vezes nós buscamos a oração para mudar as nossas situações, mas Deus usa a oração principalmente para mudar o nosso interior. Às vezes a gente acha que está orando para que Deus ele mude um quadro na nossa vida, mas Ele, na verdade, Ele quer mudar através da oração dentro dos nossos corações. E um ponto que eu quero abordar, juntamente disso, o poder transformador da oração, é que, primeiro, a oração, ela muda o nosso foco. Quando nós oramos, nós tiramos os olhos das circunstâncias e colocamos os nossos olhos em Deus. Passamos de uma perspectiva terrena e limitada para a visão celestial de quem está no controle de tudo. A gente não pode se esquecer de maneira alguma que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Então nossa oração precisa entender disso. A oração ela vai mudar o nosso foco, da gente deixar de ter uma visão terrena e limitada dos nossos problemas para ter uma visão de que Deus está no controle de todas as coisas. E o segundo ponto, o efeito, o poder transformador da oração, é que ela traz paz em meio ao caos. Em Filipenses 4:7, Paulo ora para que aquelas pessoas elas recebam a paz de Deus que excede todo entendimento e que ela encha os nossos corações e guarde a nossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, a oração ela não somente nos acalma, mas ela guarda, protege a nossa mente e o nosso coração contra os ataques da ansiedade, os ataques do medo, os ataques de dúvida. E nós precisamos confiar de que a oração ela tem esse poder, que ela traz a paz para os nossos corações. O terceiro ponto, o poder transformador da oração, é que ela nos molda segundo a vontade de Deus. À medida que nós oramos, somos levados a entender que não se trata apenas de Deus realizar os nossos desejos, mas de alinhar o nosso coração com os desejos dele. Às vezes a gente acha que Deus ele tem que fazer as nossas vontades, Deus ele tem que atender os nossos pedidos, mas nós precisamos entender que quando nós oramos,
devemos pedir para que Deus ele possa alinhar, que nós possamos estar alinhados, na verdade, com os nossos desejos com o coração de Deus. Porque nem sempre aquilo que nós queremos para nós é aquilo que Deus quer para a gente. Então nós precisamos pedir para que Ele venha alinhar os nossos desejos com a vontade dEle. E a oração transforma a nossa vontade, nos ensinando a confiar em todo o tempo nos propósitos de Deus. O quarto ponto, o quarto poder transformador da oração é que ela fortalece a nossa fé. Cada oração respondida se torna um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Mesmo quando a resposta demora ou é diferente do que esperamos, aprendemos a crer acima do que sentimos. Ou seja, às vezes a oração não vai ser da forma que a gente espera, da forma que a gente quer, mas nós precisamos entender que a nossa fé é fortalecida através disso. E por fim, o poder transformador da oração também, ela nos aproxima do caráter de Cristo. Jesus ele vive uma vida de oração, e quando nós oramos, somos aperfeiçoados à semelhança dele. Ele orava em todos os momentos, antes dos milagres, após o cansaço e até mesmo na cruz. Ou seja, em todo momento nós precisamos orar, seja nos momentos que está tudo bem, seja no momento que vai tudo mal, nós precisamos orar, porque nós nos aproximamos do caráter de Cristo e também alinhamos a nossa vontade com a vontade de Deus. E Deus ele nos faz o seguinte convite, que tal fazer da oração o nosso primeiro passo ao invés do último passo? Porque geralmente a gente negligencia isso, a gente recorre a todos os meios, exceto a oração, e Ele nos convida a isso, a usarmos a oração como nosso primeiro recurso. E reserve momentos para orar, mas também aprenda a levar seu coração em oração durante todo o seu dia. Fale com Deus ao acordar, ao caminhar, ao enfrentar um problema. Ele está presente. E quando a ansiedade bater a sua porta, responda com oração. E a minha oração por você nesse dia é que você possa confiar mais em Deus em todo o tempo. E que nós possamos aprender a confiar em Deus, a buscar a Deus não só nos momentos de crise, mas também nos dias bons, quando tudo está em paz e tranquilidade. E que nós possamos descansar e lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. E que nosso coração seja sempre grato, mesmo quando a gente não entender tudo. E que nesse dia Deus venha falar mais no coração de vocês e que vocês sejam abençoados através dessa mensagem.